Vamos começar. O cristão e a política. Pode política na igreja? Vamos primeiro ao termo igreja. O que é igreja? Bom, quando falamos de igreja, automaticamente a nossa mente pensa em quê? Aquele lugar, aquele templo, onde tem aquela placa, né? Seja qual for a placa que tem lá, nós pensamos logo nisso. Só que igreja não é isso. Ali é um templo, local de reunião. Igrejas são as pessoas que se reúnem. Quando as pessoas que se reúnem chegam ali, que se ajuntam, que há um agrupamento, que há a reunião dessas pessoas, então formou-se a igreja. A igreja vem do termo eclésia, do grego. Jesus, ele colocou isso, ele falou sobre isso. Então, edifico a minha igreja. A minha igreja, ele começou a montar a sua igreja através dos seus discípulos. Quando Jesus está para partir, para alçar os céus, é que ele faz menção da igreja. Antes disso, Jesus não faz menção da igreja. É quando ele está partindo, Jesus então usa esse termo, eclésia. E o que é igreja? No grego, eclésia é assembleia. E o que era essa assembleia antes de existir? No termo bíblico, como nós conhecemos, que foi colocado por Jesus, foi falado por Jesus, esse nome já existia. Isso era algo que já acontecia. Essa eclésia já acontecia. E o que era? Os gregos é que tiveram essa iniciativa, começaram e usam esse termo, que é reunião. Assembleia. Reunião para quê? A eclésia era o grupo, a reunião das pessoas que se reuniam para discutir sobre assuntos políticos. Olha que coisa! A igreja, antes de existir a igreja do Testamento, do Novo Testamento, que Jesus fundamentou essa igreja, era a igreja que se reunia para discutir política. Então Jesus, quando inicia com esse termo igreja, ele está fundamentando agora uma assembleia para discutir não a política deste mundo, mas a política do reino de Deus. O que é que se faz na igreja? Na igreja hoje, você vai à igreja para ouvir uma palavra que fala de quê? Do reino de Deus, que fala sobre os mandamentos, os fundamentos, o que se baseia a normativa dos cultos, a normativa de como vai ser o reino de Deus, como é o comportamento que as pessoas têm que ter para poder adentrar este reino. É uma política. Embora esse termo para os dias de hoje pareça estranho nós falarmos sobre isso, e as pessoas vão achar estranho se falar de política, que o reino de Deus também tem a sua política, e tem. Porque as pessoas podem confundir política com o sistema que nós vemos no mundo, de eleição, sistema corrupto. Mas política é tudo aquilo que se baseia em uma lei de fundamentos de governo. Todo governo tem sua política. A escola tem uma política. As empresas têm uma política. Tudo que há, existe uma política. A política são as leis que fundamentam as normas das pessoas que ali vão viver, que vão trabalhar, que vão estudar. Isso é política. Só que para nós esse termo ficou um termo meio que pejorativo. Um termo que quando falamos, às vezes nos dá asco, nos dá nojo de falar de, não, eu não falo de política, política é coisa do diabo, política não presta, política é coisa do demônio. Não, não é, não foi, nunca será.
ele simplesmente se apropria de pessoas que têm um intuito maligno dentro da política, para usar a política para os seus artifícios, para os seus malefícios, para tudo que existe de ruim. É isso que Satanás ele faz. Mas e a igreja? A igreja, ela tem a ver o que com isso? A igreja tem a sua política. Só que a política que nós vamos discutir hoje é justamente a política governamental, a política que nós vivemos neste mundo, o mundo que nós vivemos. Política na igreja. Pode-se falar de política na igreja? Pode. Você é cidadão deste mundo? Aí você pode dizer, não, eu não sou, eu sou cidadão dos céus. Minha pátria é os céus. Paulo ele já deixou isso claro quando ele escreve a sua carta lá aos Efésios. Ele diz que a nossa cidadania está nos céus. Sim. Mas além de ser cidadão dos céus, você também é cidadão terrestre. Não esqueça que você está em um corpo de carne. Você está em um corpo de carne. E o corpo que vai herdar o reino dos céus não é um corpo de carne, é um corpo imortal. Então, enquanto você está nesse corpo de carne, você vai ter que conviver com base nos fundamentos, na política governamental deste mundo, aonde você está vivendo. Então, enquanto você estiver aqui, você também é cidadão da terra. Veja que Paulo mesmo, ele falando que ele é um cidadão dos céus, quando ele foi preso, e a Bíblia diz que ele foi açoitado porque ele havia libertado uma mulher que estava aprisionada por um espírito maligno, e os romanos prendem ele, e vai ali e açoitam ele. E quando açoitam ele, ele diz, vem cá, podem açoitar um cidadão romano sem que antes haja um julgamento justo? Aqueles homens ficaram atemorizados, porque não podia se prender um cidadão romano e se aceitar ele sem que houvesse um julgamento antes. Paulo ele usa a sua cidadania romana, cidadania terrena, para se livrar daquela situação em que ele se encontrava ali. Ou seja, você também, como cidadão da terra, você tem que usar a sua cidadania terrena para exercer o seu direito de voto, de votar em algum candidato. Ou, se você tiver interesse, quiser, de você se candidatar. Porque você é um cidadão e você tem direito de votar e de ser votado.